Leitura Bíblica. Livro 2, Samuel. 2 Samuel 13. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. O qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama, e finge-te doente, e, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente, e, vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa, a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes, para que comesse, pegou dela, e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu sérias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará-te. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz e antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te, e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia, e disse: Ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, e seu servo a pôs para fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão seu irmão. E, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amnon, por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei, e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei disse: Para que iria contigo? E, estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon, e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis, não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei. Esforçai-vos, e sede valentes.
E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um no seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra, da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu, e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei meu senhor tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda, levantou os seus olhos, e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu, e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu, e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. 2 Samuel 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei, e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse, assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem culpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por quê, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios, para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei, e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher, e disse:
vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei, e disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E, quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez e, contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, e ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou, e veio a Absalão, em casa, e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e, se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. 2 Samuel 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E, dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo, então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, e pegava dele, e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos, e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar,
para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei, com toda a sua casa, a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas, para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itaí, o giteu: Por que irias tu também conosco? Volta-te, e fica-te com o rei, porque és estrangeiro, e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar. Pois eu vou para onde puder ir, volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itaí: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itaí, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que, se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti e eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimais, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar, tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém se voltares para a cidade, e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei, farás saber a Zadok, e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimais filho de Zadok, e Jonatas filho de Abiatar, pela mão deles aviso me mandareis, de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor.
E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem pois diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. 2 Samuel 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E, chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai, e a seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros, e também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar,
facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. E, se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porém assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente, e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimais junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, e lhe disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimais e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que se retiraram, Aimais e Jonatas saíram do poço, e foram, e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. 2 Samuel 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itaí, o giteu, e disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e, ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itaí, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia.
e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. O que vendo um homem, fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itaí, dizendo: Guardai-vos, cada um de vós, de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe. E feriram a Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, por isso até ao dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadoque: Deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe, e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadoque, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície, e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também trazeste novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei: Este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te, e põe-te aqui. E virou-se, e parou. E eis que vinha Cusi, e disse Cusi: Anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cusi: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvirá dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho.
E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei, e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fossemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora e sai, e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja, agora, pois, por que vos calé, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, por quê, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E, atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que pecou, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus que faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome-lhe também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa.
também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe, mas eis aí está o teu servo Quimã, passe-lhe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. 2 Samuel 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixará para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, por isso toma tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha, e, adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele, e disse: Quem é que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e, vendo aquele homem, que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E, como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri.
E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se, e também o seguiram. E vieram, e o cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro, para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, por quê, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe, e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi, e entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial-mor de Davi. 2 Samuel 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas, e lhes falou: Ora os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu, e intentou contra nós de modo que fossemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, e tomou os ossos de Saul, e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul, e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou.
E Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus, e então Sibecai, o Husatita, feriu a Seife, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Euanã, filho de Jaré-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascerá do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel, 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou em raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poderoso inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque, quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse.
e os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador eles sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram, e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. 2 Samuel 23. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães, e este era Dino, o esnita, que se opusera a 800, e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber, e isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos.
Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, e Euanã, filho de Dodó, de Belém, e Samá, Arodita, e Elica, Arodita, e Eleis, Pautita, e Ira, filho de Iques, Tecoíta, Labiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Marai, Netofatita, e Elebe, filho de Baná, Netofatita, e Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, e Idai, do ribeiro de Gaás, Labeialbon, Arbatita, Lasmavete, Barumita, Eliaba, Salbunita, os filhos de Jazim e Jonatas, Samá, Ararita, Aianó, filho de Sarar. Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita, e Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, e Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, e Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, e Ira, e Trita, Garebe, e Trita, Urias, Eteu, 37 ao todo. 2 Samuel, 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam, mas, por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei, para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade, e a terra baixa de Odsi, também foram até Dan-Jaã, e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi, e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e os seus servos, e saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi:
tome, e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecerá aos seus olhos, eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos, e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Para mais conteúdo sobre a Bíblia, devocionais, leituras bíblicas e mensagens que transbordem no coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.